Hello? Rochelle, it's me. Hey, baby. What's wrong? It's been raining ever since we got here. That's what's wrong. I feel like packing up and coming home tonight. No, don't do that. Why not? Because she's on vacation from you. Olha, tá chovendo de pessoas aqui nos comentários dizendo que o inglês delas melhorou apenas assistindo os vídeos aqui do canal. Eu tenho certeza que muitas delas estão aqui de novo pra mais uma aula. Agora, se você não é uma delas, apenas assista prestando atenção até o final e eu duvido você não sair desse vídeo tendo aprendido pelo menos uma coisinha nova. Nessa aula nós vamos praticar o inglês com mais uma cena de Everybody Hates Chris, vamos comparar a fala com a escrita, adquirir vocabulário novo e ao longo da aula também eu vou te dando várias dicas pra você melhorar o seu inglês. Então sem mais delongas, vamos lá pra primeira parte da cena. This place is amazing. They got free shampoo, conditioner, and soap. It was kind of hard to go to the bathroom with that strip of paper across the seat. I did it though. Bom, você já deve estar lembrado da cena. Muita gente assistiu essa série dublada, mas até pra quem nunca assistiu, essa cena fica fácil de identificar quando você analisa o contexto. Olha só, a família toda foi pra praia. Quer dizer, a mãe ficou em casa. Só que pra quem fez uma viagem pra praia, essa é uma imagem muito frustrante. Olha só, a Tônia tá ali, já com roupas de praia, e tá chovendo, né? Tá super frustrada. Só que o Drew, ele tá bem feliz ali dentro. Olha só o que ele falou. This place is amazing. Esse lugar é maravilhoso. This place is amazing. Nota que é places. This place, termina com C. This place is amazing. They got free shampoo, conditioner and soap. Eles têm shampoo, condicionador e sabão, que é o mesmo para sabonete grátis. Free, primeiro vem o adjetivo, né? Já falamos em outras aulas sobre got, que dá pra usar no sentido de ter, de possuir, substituindo have. Dá pra falar they have got, dá pra falar they've got, e informalmente they got. E aí ele comenta, it was kinda hard, it was. Então, ao invés de it was, ele disse it was. Não falou nem a letra T. Então, Gabriel, é errado eu falar it was? Não tá errado. E o que significa it was? Significa foi, era, estava. Precisa de um complemento para entender o que ele quer dizer. Então, foi kinda hard. Kinda ou kind of é um jeito de falar mais ou menos, ou meio que. Se alguém falar, por exemplo, que tá kinda sick, a pessoa tá meio doente, tá mais ou menos doente. Então ele falou que foi meio difícil, it was kinda hard. Foi meio difícil ir ao banheiro, to go to the bathroom. E é uma parte da frase que pode dar dois sentidos. Uma delas de literalmente ir até o banheiro, né, de ir andando até lá, ou de usar o banheiro, que é o que ele tá querendo dizer aqui. Foi difícil usar o banheiro com aquele strip of paper, com aquela faixa de papel, strip of paper, across the seat, por todo o assento, que é uma palavra coringa, a gente usa pra caramba a palavra seat. Por quê? Se você esquece como se fala cadeira em inglês, simplesmente você pode chamar de seat. Banco, poltrona, no avião, no carro, nós chamamos de seat. Até mesmo o assento do vaso nós chamamos de seat. Mais especificamente, toilet seat. É uma palavra bem coringa. Isso acontece também com bolsa, sacola, mochila, mala. A gente pode chamar tudo isso de bag. É uma outra palavra que dá pra usar assim. Ele falou que foi difícil usar o banheiro, né, com aquela faixa de papel. Já imagino aqui, por exemplo, uma faixa de papel cobrindo o assento, né, em volta. E across é uma palavra que dá pra se interpretar de formas diferentes. Across pode ser do outro lado, por exemplo, alguém que tá do outro lado da rua pode falar que tá across the street. E across também no sentido de por todo, por toda, falando de um espaço físico ou de um território. Então, se eu falo, por exemplo, que tem pessoas com uma certa dificuldade por toda a empresa, seria across the company. Ou que tem filiais de uma empresa por todo o Brasil, poderia se dizer across the country, across Brazil. Então, depois dele falar que foi difícil fazer isso, ele disse que fez, mesmo assim. I did it, though. Que seria muito parecido se ele dissesse but I did it. Que é, mas eu fiz isso. Mas eu dei conta disso. But I did it. E com o though, soa como eu fiz isso mesmo assim, apesar de ser difícil. Vamos ver como a cena continua. This is great. Dude, we gotta get one of these. Ok, então o Drew tá se divertindo falando this is great. Isso é ótimo. Lembrando que se usa bastante também essa palavra para dizer que algo é grande em importância, tá? Nem sempre great tá falando de bom. Então eu posso falar que eu tenho um great friend dizendo que é um grande amigo, por exemplo. Não que é grande de tamanho, mas um grande de importância. Seria uma aplicação além dessa que nós temos aqui. Aí ele fala we gotta get one of these. We gotta. É o mesmo que we have to. É o mesmo que we have got to. Que é nós temos que. Nós temos que adquirir, conseguir, pegar pra gente uma dessas. Olha só quantas formas de traduzir get. E o que eu falo em todas as aulas basicamente. Get é totalmente dependente do
contexto. Não dá pra isolar o get. Porém, tem uma tradução que costuma ser mais assertiva, que é no sentido de adquirir. E eu falo sentido para você encontrar uma palavra que transmita isso mais precisamente na frase. Porque, por exemplo, comprar. Comprar é uma forma de adquirir. Então, poderia traduzir get como comprar. Ganhar alguma coisa, ganhar um presente, é uma forma de adquirir também. Até roubar. Roubar é uma forma de adquirir, de pegar pra você alguma coisa. Então, tem várias ações que são parecidas ou que podem ser incluídas no sentido de aquisição. Mas, na dúvida, entenda o get pelo contexto, não o isole, beleza? This is the worst vacation ever. We haven't even seen the beach. I'm sorry, baby. If I could, I would bring the beach inside. Então a Tanya diz: This is the worst vacation ever. Essa é a pior férias de todas. E olha que interessante, férias em português é uma palavra no singular. Sim, é uma só, é um período só. Só que a gente fala férias com S, igual ônibus. O ônibus tem S, mas é um só. Lápis tem S, mas é um só. Então qual que é o plural de férias? Deve ter, mas a gente não fala. Porque apesar de estar falando de uma só, você pode falar minhas férias, suas férias, as férias. E por que eu tô falando isso? Porque ao falar em inglês você não vai ter S, não vai ter plural. Por isso ela disse que essa é. Em português seria essas são as piores férias. E sempre que você fala worst, né, o pior, ou best, melhor, fala uma pessoa ou algum objeto e depois ever, vai soar como que aquilo é o melhor de todos ou o pior de todos, num superlativo. Daí ela fala, we haven't even seen the beach. Nós nem mesmo vimos a praia. Mas Gabriel, tem um have aqui, não é ter. Não, esse é o present perfect. E se você ainda tem dúvidas sobre ele, eu recomendo você assistir aqui no canal uma aula onde eu explorei todos os possíveis usos do present perfect para nunca mais ter dúvidas sobre isso, beleza? Depois dessa aula, dá uma olhada lá. Nessa frase, foi dito we haven't seen porque ainda está em aberto. Nós ainda não vimos. Mas cadê a palavra ainda? Nem precisa. Se quisesse, ela estaria em concordância com o haven't. Se não quiser usar, já tá bem claro que não vimos ainda. Ainda não foi visto. Então, we haven't seen. Não vimos. Parece que ainda vamos ver. E o que o even tá fazendo aí? Só enfatizando, dizendo nós nem mesmo. Se tirasse o even, seria nós não vimos ainda. We haven't even, nós nem mesmo vimos a praia. Daí o Julius responde, I'm sorry, baby. Me desculpa, querida. If I could, se eu pudesse, um ótimo chunk. If I could, se eu pudesse. If I could, I would bring, eu traria. I would bring é o verbo trazer. Então, would fez o trazer virar traria. A praia pra dentro. Inside. Side significa lado. Inside, uma palavra composta, né? Lado de dentro. Inclusive, esse pedacinho da frase aqui é uma expressão. If I could, I would. Muito útil. Porque se você fala if I could, é se eu pudesse. I would, eu faria. Então se encaixa para qualquer situação. Por exemplo, if I could, se eu pudesse, eu falaria. Se eu pudesse, eu compraria. Se eu pudesse, eu levaria. Então acaba sendo um template para você usar para compreender as pessoas e também para falar inglês. Vamos lá, continuar a cena. My father's spring break had gotten rained out, and my mother was enjoying being stretched out. My father's spring break. Spring break é uma pausa da primavera. Spring break. Como se fosse umas férias, um feriado estendido de primavera do meu pai. Então essa pausa, essas pequenas férias do meu pai tinham ficado rained out, que é uma expressão que se encaixou perfeitamente. Por quê? Tá chovendo, né? Eles não puderam ir pra praia porque tava chovendo. E aproveitando, quando alguma coisa é rained out, significa que aquilo foi frustrado, que aquele plano foi frustrado. Então se encaixou muito bem essa expressão. Essas férias, né? Essa parada de primavera do meu pai tinham sido frustradas e a minha mãe, my mother, was enjoying, tava aproveitando. Tava se divertindo, tava enjoying, ficando esticada. E aí, pela imagem, você já pode entender o que é stretched out. Ela tá bem stretched out. Tá bem tranquila ali, bem relaxada, bem esticada, como se diz em inglês. Stretch é esticar, também é alongar. Antes de fazer um exercício, é bom você stretch. E aqui, no caso, ela tá stretched out. Note como a letra E não é falada, né? Stretched out. Stretch, como se parasse no CH, e depois já fala doubt, que é o D já com out. Stretched out. Sempre que for assim, se você quiser voltar aqui no vídeo, ouça mais uma vez pra ir fixando. Vamos lá. Hello? Rochelle, it's me. Hey, baby. What's wrong? It's been raining ever since we got here. That's what's wrong. This is the worst vacation ever. Então a Rochelle atende o telefone, fala hello, alô, e o Julius fala Rochelle, it's me. Tipo, é eu que tô falando, é eu, it's me. É engraçado, né, que quando você já tá esperando alguém ligar, ou, sei lá, alguém no interfone, geralmente se fala assim, né, it's me, ó, é eu. Você já tá me esperando, né, tipo, é eu aqui, it's me. Aí ela fala, hey baby, what's wrong? What's wrong? O
que tá errado? O que aconteceu? What's wrong? Note que ela nem fala muito a letra T, né? Fica tipo, what's wrong? Dá também pra falar what is wrong, what's wrong, what is. Dá pra emendar também, what is wrong. Daí ele responde, it's been raining, está chovendo. E de novo, present perfect pra gente falar aqui. Lembrando que tem aquela aula completa só sobre isso, tá? Aqui se ele dissesse it's raining, seria está chovendo. Só que it's been raining, eu também traduzi como está chovendo. Então qual a diferença entre it's raining e it's been raining, já que a tradução pro português vai ser a mesma? É a seguinte, em inglês, quando você fala it's raining, entende-se que tá chovendo agora. Quando você diz que it's been raining, soa como se já tivesse chovendo já há um tempo. Tipo, está, mas não de agora, está, tipo, já há um tempo, já há horas, já há dias, há semanas. Como se fosse aquele há de haver que a gente fala tanto em português. Ever since. Desde que. Ever de novo, colocando ênfase no que a gente tá falando. Então, since já seria desde. Ever since, desde que, tipo, do momento que nós got here, que nós chegamos aqui. Mais um uso de got, super dependente do contexto. Usamos get no sentido de chegar também. Nós chegamos aqui. We got here. That's what's wrong. Ele respondeu, isso que tá errado. That's what's. Os dois com S, os dois com TS pra você falar tss. Então não fica that is, what is. Não. That's what's. Já que tá abreviado aqui, a gente vai falar o T junto com o S. Então é isso que está errado. That's what's wrong. ênfase no that's. Por quê? Porque foi o que ela perguntou. Ela perguntou o que tá errado. Aí ele falou o quê? É isso que tá errado. That's what's wrong. This is the worst vacation ever. Exatamente a mesma frase que a Tonya disse pro Julius. E é muito bom quando tem repetição. Lembre-se que aprendendo uma nova língua você precisa de repetição. E não é uma repetição tipo, fala 50 vezes a mesma palavra seguida. Vai lá, repete. Não. Repetição que eu tô falando é você se deparar com aquela expressão, com aquela palavra que você aprendeu em cenários diferentes, ouvindo de pessoas diferentes, para que você tenha mais referências, para que cada vez que você ouça aquela palavra, aquela expressão, você acrescente uma camada, seja cada vez mais fácil você identificar quando alguém falar aquilo de novo. Continuando então a cena. Oh, baby, that's too bad. I feel like packing up and coming home tonight. No, don't do that. Why not? Because she's on vacation from you. Inclusive aquela piada que eu coloquei no começo, né? Aí ela falou, baby, that's too bad. Que pena. Frase pronta. Too bad ou that's too bad. Que pena. Isso é muito ruim, né? A gente fala isso pra simpatizar com a pessoa que te deu uma notícia ruim. Que pena, that's too bad. E dependendo do tom de voz, pode, claro, soar não tão bem, né? Pode ser sarcástico, dependendo do seu tom de voz. Aí ele fala, I feel like... eu tô querendo, tô afim... A gente viu isso na última aula, né? Eu tô afim, tô querendo fazer alguma coisa. Vamos ver o que é. Packing up. Ele tá afim de empacotar. E o que isso quer dizer em inglês? Fazer as malas. Pack up. Inclusive, desfazer a mala, a gente fala unpack, que é desempacotar. Então eu tô afim de fazer as malas, né, empacotar tudo aqui e vir pra casa. Come home tonight. Por que tem esse ING aqui, hein, Gabriel? Esse é um daqueles casos de ando, indo. É algum daqueles exemplos de gerúndio. E a resposta mais simples que eu posso te dar é a seguinte. Quando você fala que está afim de alguma coisa, I feel like, tudo que você vai falar vai soar como um objeto, não como uma ação. Então a gente coloca com ING. Então use isso como um template, ó. I feel like, eu tô afim de... Imagina que é de comer. I feel like eating. Coloca o ING. Eu tô afim de correr. I feel like running. Colocou o ING no run. Fica bem mais fácil pra você lembrar disso se você coloca assim na sua cabeça. Porque se você procura muitos porquês e tal, vai ter que pensar sobre tudo isso na hora que estiver falando, ou que estiver ouvindo alguém, e não vai dar tempo, vai travar, não vai ser fluente. Daí a Rochelle fala, no, don't do that. Não faz isso. Lembrando que that é porque tá longe, né? Algo que ele falou, né? Don't do that. Aí ele fala, why not? Por que não? Se ela tivesse dito uma frase positiva, ele falaria why. Já que foi negativa, ele disse why not. Daí o Chris narrando fala, because she's on vacation from you. Porque ela tá de férias de você. Quando alguém está de férias, em inglês nós dizemos que essa pessoa está on vacation. Eu estou on vacation. No caso aqui, she's on vacation from you, de você. Continuando. Well, maybe you should travel during the day when it clears. And I'm sure the kids are having a great time. She's on vacation from them too. Bom, maybe, talvez, you should travel. Você deveria viajar durante o dia, during the day. When it clears. Quando limpar. Limpar o quê?
o clima, né? Quando o céu estiver limpo, muita gente confunde a palavra clear com a palavra clean. Clean é limpar, limpo, de sujeira. Clear também pode ser traduzido como limpo, só que é um limpo de clareza, de nada atrapalhando. O céu, por exemplo, nós chamamos de limpo clear, clear sky. Quando não tem nuvens, não tem nada na frente, fica clear. Daí ela diz, and I'm sure, ela gagueja no I'm, né? And I'm sure, eu tenho certeza que the kids, cadê o que? Que é seria o that, né? Aquele que a gente está sempre ocultando. Eu tenho certeza que as crianças estão se divertindo. Having a great time. Em inglês, have a good time. Have a great time significa divertir-se. É o mesmo que have fun. Ah, eu tô me divertindo. I am having a good time. Pode ser também great time. Daí, quando ela fala isso, o Chris também comenta she's on vacation from them too. Ela tá de férias deles também. Na última parte ela falou from you, né? De você. Aqui ele já falou deles, né? From them too. Deles também. Vamos lá pra próxima cena. Dad, there's something wrong with the sea turtle you got me. It's not a sea turtle, it's a tortoise. Turtle, tortoise. You know how hard it was for me to catch that thing? Well, it couldn't have been moving that fast. Ok, então a Tônia trouxe uma tartaruga pra ele e falou, Dad, there's something wrong with this sea turtle you got me. There's significa há, existe, tem. Dá pra traduzir das três formas. Então, tem algo errado. Há algo errado. Com something wrong with algo errado com essa this, né? This, porque tá na mão dela, this sea turtle, essa tartaruga marinha, sea é mar, então mar, tartaruga marinha. Que? Cadê o que? De novo, tá oculto o that, que você me deu, que você pegou pra mim, que você adquiriu pra mim. A gente acabou de falar de get, que no passado fica got. Daí o Drew, que tá lá atrás, ele tá brushing his teeth, né? Ele tá escovando os dentes. Comenta o seguinte, it's not a sea turtle. It's not. Não é. It's not a. Não é uma. Olha como que me entra, né? It's not a. Não é uma tartaruga marinha. É um tortoise. É um cágado, se não me engano. Tortoise. Aí o Julius fala, turtle, tortoise. Já num tom de tanto faz, né? Tipo, esses dois nomes. Daí ele fala, you know how hard? Você sabe, né? Sabe o quão difícil foi. De novo, né? It was. How hard it was for me. Quão difícil foi pra mim pegar. Catch, sempre que você pega alguma coisa, tipo catar no ar, ou pegar uma bola no ar, uma coisa em movimento, a gente fala catch. Igual pegar peixe também, a gente fala catfish. Então, você sabe o quão difícil pra mim foi pegar essa coisa, that thing. Daí a Tônia fala, bom, não deveria estar movendo tão fácil. Moving, que eu traduzi como movendo, pode ser no sentido de se movimentando, de se locomovendo. Tá? Tem muitas coisas que em português a gente usa palavras bem diferentes que em inglês simplesmente é move. Por exemplo, mudar de casa a gente fala move. Você tá se movendo de um lugar pro outro. Falando de móveis, por exemplo, eu vou arrastar esse móvel daqui pra lá. Em inglês daria pra falar que eu vou mover esse móvel daqui pra lá. Quando se fala, por exemplo, de transporte, se fala muito move around, por exemplo, que é se locomover, se movimentar. Então, à medida que você vai estudando inglês, você percebe que muito além da tradução, tem o sentido, a mensagem que a palavra está carregando, que muitas vezes não tem uma equivalência exata em português. A gente precisa de uma explicação como essa. Então ela fala, bom, ela não deveria, ela quem? Essa tartaruga não deveria estar se movimentando tão rápido assim, né? That fast. Continuando. That's it. I'll see you in the morning. Baby. Então o Julius fala, that's it. Já chega. Muito parecido com that's enough. That's it. Basta. Essa expressão depende do seu tom de voz, tá? Você pode estar falando, por exemplo, uma lista de coisas e falar, that's it. Pô, e só. E pronto. Então essa frase só soa assim devido ao tom de voz. Então é o tom de voz juntamente com a expressão que passou essa mensagem. Tem muita palavra em português que é assim, né? Aí ele termina falando I'll see you in the morning. Te vejo de manhã. Que literalmente seria eu verei você de manhã. Algo que a gente faz bastante em português é falar, por exemplo, te vejo, te encontro amanhã. Aí você pode pensar, peraí, uma frase no presente, né? Encontro, vejo, tá no presente. Como é que você vai falar algo de amanhã falando no presente? Isso também acontece em inglês, tá? Então muitas pessoas podem falar see you, que é te vejo, vejo você
e aí depois fala o período. Bom, pra quem assistiu a aula até aqui já sabe que é a hora da chamada. Então me avisa que você chegou até aqui escrevendo presente nos comentários. E também aproveita e já fala o que você achou, se você tem alguma dúvida, sugestão aqui pro canal. Eu percebi que muita gente gosta desse tipo de aula, então eu resolvi colocar lá dentro do meu treinamento um curso de inglês só com a série Everybody Hates Chris, analisando episódios completos desde o primeiro episódio da primeira temporada. Eu tô gravando aos poucos as aulas, então se você entrar no treinamento agora, você já vai ter acesso lá aos primeiros episódios e ao longo da semana você vai tendo as outras aulas atualizadas. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.